Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, né, dia 24. Hoje nós vamos com a nossa segunda data da. Eu vou até pedir uns minutos que eu acabei esquecendo de ligar a luz ali atrás para dar uma claridade melhor, mas eu volto. Pronto. Pedir desculpa aí pelo improviso, né? Hoje é quinta-feira, né? Então hoje é o nosso segundo dia da semana com live. A live de hoje, ela é com o professor Leonel. Ele é professor da Universidade Federal, ele é também, inclusive, ativo coordenador do GEPAF, que é um grupo de extensão e pesquisa aqui na nossa região, muito interessante. Tem várias pesquisas com relação a muitas áreas sobre agricultura, conservação de solos. E nessa live da quinta-feira, que é hoje, nós vamos falar sobre despovoamento, que é um tema muito importante para a nossa região, gestão, conservação das águas e o saneamento básico. Aí eu vou fazer aquele manejo de praxe, né? Vou convidar as pessoas. Primeiramente eu vou convidar o Leonel. Isso. Aí ele adentrando aí a sala, nós já começamos o nosso bate-papo. Deixa eu compartilhar aqui como é de praxe, até que ele apareça aí. Opa, o Leonel apareceu aí. Deixa eu... Isso, adicionei o Leonel. Funcionando. Enquanto isso, ele está adentrando aí na sala aí. Eu vou compartilhar. Opa! Boa Opa, noite, boa Léo. noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo? Tranquilo. Como que funciona, né? Nesse primeiro momento, eu vou te deixar assim uns 5 minutinhos para que você possa se apresentar. Eu já falei mais ou menos de você, mas ninguém melhor do que você para falar de você mesmo, né? E aí você se apresenta. Enquanto isso, eu vou compartilhar essa live com algumas pessoas, né? Para que elas possam acompanhar a gente também. Bacana? Bacana. Bom, Israel, Tranquilo, então. pelo, obrigado pelo convite. É uma satisfação grande eu poder ter esse papo com um amigo, né? Um amigo dos pedais. Já nos divertimos bastante aí nessas trilhas maravilhosas que é o Protone. Sim, Sempre muito agradável, né? Poder conversar com os amigos, né? E amigos que se aventuram nessa luta tão nobre, né? Que é a luta da política, da polis, que é a luta do bem comum, né? A ideia de servir, pensar o coletivo, pensar os rumos sociais, que é a participação no espaço público. Mas eu acho que antes de falar nisso, Israel, eu me apresentando, eu sou o Leonel de Oliveira Pinheiro, eu sou filho de agricultores familiares, né? Sou ex-agricultor e atualmente também um pouco agricultor. Eu sou mineiro, casado, de uma maneira maravilhosa. Eu estou aqui na região do Vale do Mucuri há quase 15 anos, tá? Vim para cá quando eu era estudante, lá em Juiz de Fora, em Ciências Sociais. Eu sou ali da região da Zona da Mata, ali na região que o pessoal gosta de sacanear, brincar, falar que é os carioca do Brejo, né? Mineirinho lá da terra, mineirinho lá de Juiz de Fora. E eu vim para cá, para Teoflotone, eu estudava, fazia ciências sociais e vim fazer um estágio aqui na instituição, que, na época, europeia, uma cidade chamada Anitópolis, uma cidade de agricultores familiares. Fazer um estágio, depois tive a oportunidade de me formar lá em Rio de Fora e vir para cá, em 2004, para trabalhar nessa instituição. Eu fiquei por aqui durante 2 anos, nessa instituição, da qual eu brigo muito. Nessa instituição eu conheci pessoas que foram muito importantes na minha trajetória acadêmica e profissional hoje, sabe? O famoso tio Tó, o velho Antônio Barros Assunção, que eram
jornal na época, fantástico, da até hoje. Nessa época eu tive a oportunidade de atuar na elaboração, junto com o IBEM, do primeiro plano de desenvolvimento territorial aqui do Vale do Mucuri. Na época nem tinha universidade ainda. A universidade ainda não havia sido implantada, era o primeiro ano do governo Lula, no ano de 2004. Ô, Léo, o som seu, ele tá indo e voltando, ele aumenta e diminui. Tá ruim agora, melhorou? Agora deu uma melhorada. Ah, tá. Então, pode ser uma má conexão aqui. Espero que melhore agora. Se tiver ruim, você me fala de novo. Bom, aí... Oi? Melhorou? Assim como ele tá melhor. Ah, então tá bom. Tá ruim agora? Não, tá bacana. Agora tá bacana. Então, tá bom. Bom, aí nessa época, Israel, eu vim para cá, eu fiquei aqui, trabalhei nesse diagnóstico do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na época contribuiu para muitas políticas públicas importantes aqui da região, sabe, do território. Talvez uma mais importante delas tenha sido a criação da UFVJM, Campus Mucuri. Eu penso que o Aflotone tem dois momentos. Momentos recentes, talvez o mais importante seja a criação dessa universidade, além de tantas outras políticas públicas importantes que teve na época, como, por exemplo, o programa de banheiros sanitários, postos artesianos, programa Luz para Todos. Ô, Léo, o seu som continua falhando. Eita. Deixa eu segurar aqui. Nessa época, então, essas políticas públicas foram super importantes para a região. E entre elas foi a universidade. Em 2007, eu passei no concurso da universidade e estou aqui desde então, trabalhando com pesquisa, trabalhando com extensão, por meio do Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar, o GEPAF. Comemora esse ano já 12 anos de história aqui na universidade, trabalhos muito importantes. E atuo no departamento de administração aqui da UFVJM. Então, um pouquinho da minha história, né? Sou sociólogo de formação e atualmente terminando o doutorado, já era, né? Já está maduro esse doutorado, mas tá pronto. Doutorado em Ciências Sociais aqui pela Universidade Nova de Lisboa. E estamos aqui na região, trabalhando com agroecologia, com desenvolvimento sustentável, planejamento econômico, né, com políticas de enfrentamento à desigualdade e enfrentamento e redução das desigualdades e enfrentamento à pobreza. Né? Infelizmente é um mal que assola aqui a nossa região. Essa nossa região, história. Ô, Léo, assim, já que você falou do GEPAF, você poderia, assim, porque esses 12 anos vocês praticamente pesquisaram o Vale do Mucuri inteiro. Você poderia fazer uma introdução para a gente explicar para nós o que é o Vale do Mucuri? Então, Israel, eu acho que antes de falar um pouco do Vale do Mucuri, é preciso fazer justiça a uma coisa. Eu queria agradecer muito a você por essa oportunidade de conversar e também parabenizar você pela coragem de entrar nessa disputa eleitoral, sabe? Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu estou aqui na cidade há 15 anos, né? Como atuo principalmente como profissional, com analista, com planejamento, né? Acompanhando de perto. Eu já estou aqui no quarto governo, já estou com 4 copas, né? Aqui no Vale do Mucuri, vamos assim dizer. E eu vejo com muito bons olhos, sabe? Esse movimento de renovação da política. Por isso que eu te dou os parabéns nessa sua luta, nessa sua empreitada. Porque é preciso, a política ela precisa se oxigenar, e ela precisa se renovar. E ela se renovar, ela se renova com pessoas. Né?
Infelizmente, nos últimos anos, a sociedade foi capturada pela não política, não é verdade? Pela não política. O que as pessoas pensam da política? Política é lugar de ladrão. Eu não gosto de política. Só que tem um problema. Quando você fala que não gosta de política, mesmo não sabendo que você faz política desde o momento que você acorda até a hora que você dorme, e bobear até a hora que você está dormindo, você está fazendo política também, né? Não? Eu acho que né? Você vê como é que são as coisas. Então, é muito importante. E quando as pessoas falam que não gostam da política, aquelas que gostam e que governam aquelas que não gostam. Esse que é o problema. Verdade. Eu não vou votar. Eu não vou votar, mas aquele que vai votar vai decidir por mim. E aí acontece esses que da não política, da negação da política, estão hoje dentro da política e dando a linha das políticas de Estado. Então, eu vejo com muito bons olhos, né, os jovens como Agradeço. você, recém-casado, com professor, filósofo, né, já conheço há anos aqui, né, batalhando com a nossa juventude, né, nas escolas públicas aqui da cidade e município, do estado. Então, eu penso que são esse tipo de iniciativa e que tem que frequentar o meio da política para desconstruir o arcaico, o tradicionalista, aquele velho modo do manda quem pode e obedece quem tem juízo. É difícil mesmo, né? Não Pleno é século aquela XXI. política do saco de cimento, do favor da consulta médica, do assistencialismo barato, né? Então, eu acho que pessoas que eu procurei aqui, eu não encontrei, porque eu sou um cara meio desorganizado. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livrinho pequeno do Max Weber, que ele fala Política e Ciência como Vocação. E nele ele escreve um livro, Política e Vocação, uma coisa, um texto assim, um texto pequeno. Eu sempre peço meus estudantes lá na universidade para que leiam esse texto. Esse texto foi escrito no final do século XIX, há 100 anos atrás, pelo Max Weber, e ele faz a tipologia dos perfis de político. O político líder carismático, o racional legal e o demagogo. Tem uma outra tipologia que eu não estou me lembrando agora. E é impressionante como você lê um texto de 100 anos, você fala que parece que você está vendo ele e parece que foi escrito a semana passada. Sabe? E ele fala de uma coisa muito importante, que ele divide os políticos em dois tipos. Aqueles que vivem da política e aqueles que vivem para a política. Aqueles que vivem da política e usam a política como meio de vida. Ainda mais numa crise desgraçada como essa que nós estamos vivendo agora, né? Maior crise desde o século XX, maior até que a crise de 29, diga-se de passagem. Foi a primeira Verdade. crise que quebrou o Teoflotone, né? Tombo de 10% do PIB. Então, a turma que vive da política. Mas tem aqueles também que vivem para a política. Viver para a política é quase que resgatar o sentido aristotélico da palavra, lá de 2000 anos antes de Cristo, lá da polis antiga, que é pensar a política enquanto um bem comum, né? Que é o servir, que é o pensar o coletivo. E pensar o coletivo tem que ter pessoas bem intencionadas, pessoas com visão. Não basta ter boa intenção. Porque boa intenção, né, Israel? O inferno está cheio. Então, quer dizer, é preciso ter boa intenção, é preciso ter caráter, é preciso ter honradez, e não a demagogia do eu sou, eu fui. Aquele que constrói é coerente com a sua história, com o seu dia a dia. E, de fato, pensa no bem coletivo. Então, são essas palavras que eu penso que... Te agradecer aí Por isso pelas que eu acho palavras. Na que eu verdade, faço são muito palavras votos a assim que esse me sucesso. incentivam a continuar nessa batalha de querer ser vereador, de fato, justamente para fazer essa mudança, porque nossa cidade precisa disso. E esses que estão não fizeram e dificilmente vão fazer se continuarem lá.
São os né? velhos viciados da velha política, né? É um termo batido, esse termo velha política. Tem muita gente aí falando do novo, da nova política, mas nada mais. Tem um novo aí que já nasceu velho, vocês não fazem ideia, né? Mas, né, já diria eu, um pessoal aí lá da região do sul de Minas, né? Você ouve bem, você ouve bem aí, Israel? Tá, ouve bem? Você ouve bem? Então, assim, a gente pensar que a gente tem um desafio enorme. Mas você estava perguntando sobre a questão do mucuri, Isso. para a gente pensar, né, voltar aqui ao assunto original, brincadeiras à parte. Bom, eu acho que o Mucuri é um lugar impressionante, é um lugar incrível, é um lugar diferente do resto do estado de Minas Gerais. Tá, a riqueza e o tamanho interessante que é essa macro-região de Minas Gerais aí, de aproximadamente quase 400 mil pessoas, né, com as duas cidades maiores, Teófilo Otoni e Nanuque. 33% da população dessa região vive nas zonas rurais, uma zona rural enorme, imensa, uma região com uma natureza fantástica, né? Um bioma fantástico, Mata Atlântica, hidrófila densa, semidecida, uma riqueza de recursos naturais fantástico, era uma das bacias com maior capilaridade hídrica do Brasil no século, até há 40, 50 anos. Tá, todo lugar tinha uma nascente, tinha água que era uma beleza. Pensa bem se pode, pensa bem. Então, assim, era uma região incrível, né? Uma das últimas regiões ocupadas e colonizadas do estado de Minas Gerais. Foi uma das regiões mais prósperas do estado no final do século XIX. Teófilo Uhum. Otoni era um projeto moderníssimo no final do século XIX. É lógico que nós não podemos olhar para o século XIX como a gente olha hoje o século XXI, né? É lógico que são coisas que acontecem de assombrar. Mas era uma região que nasceu de um projeto moderno, moderno no sentido científico da palavra, no sentido republicano, né? Não é à toa que o primeiro nome de Teófilo Otoni era Filadélfia, em homenagem à Filadélfia de Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, né? A proposta de criar uma companhia de navegação e comércio para ocupar uma área enorme, extensíssima, né? Para criar um eixo de ligação entre o Alto de Jequitinhonha e o mar. Foi uma região que, por ela ter, já no final do século XIX, um acesso ao mar por uma ferrovia, foi a Bahia-Minas. Então, assim, se você estivesse perto de um trem, meu amigo, uma estação no século XIX, que a velocidade máxima era de 60 km por hora, ou então num cavalo andaluz, uns quartos de milha, aqueles bichão, assim, que aí você conseguia correr por uns 30, 40, 50 minutos a 45, 50. Não tinha bicicleta boa, né? Não Não tinha. tinha bicicleta de carbono, tivesse bicicleta de carbono, dava pra gente andar mais rápido um cadiquinho. Mas, então, se você estivesse na beira do. Era mais rápido você ir para o Rio de Janeiro do que você ir para Belo Horizonte, por exemplo. Porque você pegava um trem aqui, descia no porto, lá em Caravelas, pegava um barco e ia para o Rio. Então, se você estivesse na beira do. Tem um texto interessantíssimo, rapaz. Tem um autor, Eric Hobsbawm, é um historiador importantíssimo aí. Né? Tem um livro, Na Era das Revoluções, que ele fala isso. Antes da Revolução Industrial, na Europa do século XVII, XVIII, se você estivesse na beira do mar, você próximo ao litoral, você estava ligado no mundo. Se você estivesse para o interiorzão. E essa era um pouco essa realidade do Mucuri no final do século XIX. Né? Então, era uma região que foi muito próxima. Pra você ter ideia, era o terceiro orçamento do estado de Minas Gerais. O primeiro orçamento era o estado, evidentemente. O segundo era a capital. Já era Belo Horizonte, aí, a partir de 1895. E o terceiro era Teófilo Otoni. Esse é um dado que eu não Teófilo Otoni sabia. rapaz, Teófilo Otoni não era pouca coisa, não. Teófilo Otoni era um trem É de doido. muita coisa mesmo, Teófilo porque Otoni você tem o... atraía gente do mundo inteiro, rapaz. Teófilo Otoni atraía gente do Brasil, de Jequitinhonha. Você pode perguntar, ó, o pessoal que está nos ouvindo. Você pergunta. Oi. Desculpa. Vieram da região de Salinas, Araçuaí, sabe? Vieram daquela. Tudo vieram migrar, vieram da Bahia para cá, É, que era uma minha região avó de muita mesmo, ela é terra. daquela que é região, né? Coronel Murta.
Ela Pois veio para é, cá, ué. sei lá, uns Pois 60 anos é, aqui atrás, eu imagino. Que pois ela é. veio e ela Veio pra... só tinha um filho mais velho, que é o meu tio Delmiro. Os outros todos já nasceram aqui, então isso deve ter. O segundo mais velho é a minha tia Zilva. Ela tem uns. Tem mais de 60 anos que ela veio justamente daquela região lá, né? De Araçuaí, Tinga. Ela, na Araçuaí, verdade, é Coronel Tinga, Murta. região ali de Taiobeiras, Coronel Murta, né? Toda aquela região, o pessoal vinha para cá para ocupar a terra por meio de posses e criou um sistema aqui chamado de agrícola. Tem um professor aqui na universidade, aqui na região, que é um cara extraordinário, uma Márcia Tichin. É um cara que tem uns livros muito interessantes, né? Um pesquisador, um colega aqui da universidade, que tem feito um trabalho brilhante de pesquisa. E outros pesquisadores, como o professor Isabel Missage também, professora, professor Eduardo Ribeiro, da UFMG, da Montes Claros, aqui, conterrâneo de Carlos Chagas. Tem trabalhos fantásticos. O César Moreno também, Geralda Soares. Assim, fantástico. Então, é uma região que até o século XIX é ocupada por indígenas. E esse processo de ocupação criou um massacre incrível aqui. Estou a falar o famoso ocupação do Itambacuri, que era um aldeamento indígena no final do século XIX. Mas, enfim. Então veio a crise de 29 e Teoflotone quebrou, porque era uma região que vivia da exportação do café. E aí, depois, até a década de 60, a ferrovia continuou alimentando, né, o comércio aqui nessa região, até Araçuaí, passava a ligação oeste-leste, e muita extração de madeira, né? Muita extração. Madeira daqui hoje estão nos grandes palácios da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Espanha, de Portugal, sabe? Era uma região, era uma coisa, rapaz, era o Avatar esse negócio. Você vê o filme Avatar, imagina aquilo. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu aqui. Só com aquela, tirando um misticismo, né? Se bem que o misticismo aqui nessa região é muito forte, né? A herança indígena aqui é muito forte, né? A herança machacali que ainda resiste, né? Imagina um povo que teve contato. Imagina nós aqui hoje. Aí daqui a pouco desce um ET aqui e começa a tomar tudo que nós temos, e chamar nós de ser inferior. Foi isso que aconteceu com os indígenas aqui no final do século XIX. Foi isso que aconteceu. Né? Um povo que vivia aqui. Nós temos registro aqui no Vale do Mucuri. Eu, quando estava fazendo aquela represa lá em Carlos Chagas, foi encontrado umas urnas lá com várias ossadas humanas. Foi datado o carbono 14 dessas ossadas, dessas urnas, datou de, acho que, salvo engano, 2 milênios antes de Cristo. É muito tempo. Então já Imagina, tinha uma sociedade mais ou menos elaborada, né? Formada nessa região aqui. tão antiga quanto os egípcios, tão antiga quanto os incas, o maia, tanto antiga como as sociedades mais famosas, né, do globo, né? Tão antiga quanto a civilização chinesa oriental. Então, assim, você vê a riqueza desse lugar. Então, esse conflito nos anos 30, a ocupação do território, até os anos 60, começa a se mudar, né? A base da economia começa a migrar para a pecuária e começa a migrar também para a produção de extração de pedras preciosas. Só que nos anos 60 aconteceu uma flecha de prata na economia do Vale do Mucuri. A bala de prata foi a desativação da ferrovia Bahia-Minas. Quando desativaram a ferrovia Bahia-Minas, matou essa região. Mesmo com a implantação da BR-116. Mas todo o eixo econômico foi desestruturado. A Ladainha, para você ter ideia, quase se fabricava trem em Ladainha, só. Ladainha era uma cidade pomposa. 50 anos aqui Rapaz, atrás, né? essas pontes que tem aqui, ó, ali antes da BR-116, sai da rodoviária e vai cruzando ali para atravessar a BR-116, tem uns arcos ali. Esse Então, quando a pontilhão. gente vai lá pedalando lá a gente vai pedalando pro Pavão, você lembra? Brejão tem, A gente né? passa naquele Pavão, pontilhão do isso. Brejão ali. E quando você vai para Ladainha também, lá em Ladainha também, rapaz, aquelas pontes foram importadas de Manchester, na Inglaterra, moço, a ferrovia. Você vê, ué, como é que o trem era. Desmontou. Então, Ladainha era um lugar, rapaz, assim, importante, era um lugar os engenheiros da ferrovia habitavam, por causa do clima, enfim.
uma série de coisas. O lugar também é bonito para danar. Então, quando desativa a ferrovia, o Vale do Mucuri cai. E aí nós damos início a um processo de expulsão de gente. Uma das maiores migrações do Brasil aconteceu com a população daqui, proporcionalmente tanto quanto ao Nordeste. Só que nós tivemos uma diferença do Jequitinhonha, que a migração de Jequitinhonha foi sazonal. O caboclo vai e volta. Aqui não. Aqui foi e ficou. Então, quem não tem um parente aqui, inclusive migração para o exterior, né? Estados Unidos, Sim, Portugal, Portugal. Mato Grosso, Acre, São Paulo, então nem se fala, né? E aí começou um processo de esvaziamento. E, por outro lado, uma característica dessa região, Israel, que é muito importante dizer, é que aqui formou quase que uma sociedade quase que particular, que a gente chama de agrícola. Isso é uma pauta com a outra conversa. E as relações sociais que estabeleceram aqui ao longo do período de ocupação moldaram o perfil político da nossa população. E esse perfil ele está centrado em 3 pilares, majoritariamente. O assistencialismo, o clientelismo e o paternalismo. O que Weber talvez dizia lá de patrimonialismo, que é usar a coisa pública em favor próprio em detrimento do coletivo. Então, isso é uma marca dessa região que foi empobrecida e passou por um processo de violência, num primeiro momento altíssimo, contra os indígenas, e a incorporação desses indígenas a essa nova sociedade, e nos últimos 40, 50 anos, por os conflitos agrários, resultados da migração, resultado do modelo de desenvolvimento implementado pela ditadura militar nos anos 60 e 70, que gerou um conflito agrário que é absurdo, com marcas profundas na identidade do nosso povo. Resultado de uma ausência profunda do Estado, um abandono dessas populações, muitas vezes às próprias sortes, às distâncias. Imagina, rapaz, nos anos 60, nos anos 60, em Poté, houve um movimento capitaneado com os padres. Poté foi a primeira cidade aqui da região. A primeira cidade a ter o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado de Minas Gerais foi criado em Poté. Sério? Poté, em 1955, chegou até a primeira cooperativa de agricultores, na época chamava agricultores familiares, hoje, né? Mas na época era de camponeses ou de lavradores rurais, puxada por um padre. Nossa, sabe? sério? E sabe qual foi a pauta desse povo, por causa desse padre? A demanda das pessoas de terem dinheiro para arrumar caixão para enterrar os seus filhos que morriam na época de verminose ou de fome. Porque não tinha caixão para enterrar as pessoas. Aí fizeram a cooperativa, além da comercialização da produção, ela tinha um setor lá de previdência que fabricava caixões para os desvalidos. E muitas vezes o sujeito era botado num caixão, chegava no cemitério, virava o caixão de cabeça para baixo, acabou, puf, dentro da copa, porque tinha que levar o caixão de volta, porque ia precisar para outro. Não é de rir, não, né? Mas isso, gente. é engraçado Isso a é situação. resultado de muitas e muitas entrevistas que nós fizemos. Resultado de pessoas que tiveram casas incendiadas e queimadas para serem expulsas do lugar, para tomar a terra. Imagina, sem acesso à escola, sem acesso ao hospital, uma distância medonha. Rapaz, imagina você ir daqui em Águas Formosas, era no jegue, no lombo de um jegue, rapaz. Você gastava uma semana. Imagina. Verdade. Como é que o trem é? Então, assim, ao mesmo tempo que essa região tem essas características que resultam hoje, né, você estava perguntando das pesquisas, que resultam hoje numa região. E aí não é o Leonel que está falando, são os dados. Os dados. É a ciência que está falando. Os menores indicadores de desenvolvimento humano do estado de Minas Gerais estão no Vale do Mucuri. Dos 10 municípios de menores em desenvolvimento humano, 5 estão aqui. Eu não vou citar o nome, porque nesse processo eleitoral é meio complicado. Só entrar lá no Ato do Desenvolvimento Humano, no Google, você vai ver lá, existe um ranking.
né? Isso é verdade mesmo. Né? Um dos piores sistemas de infraestrutura de saúde e educação. E agora estão numa moda de destruir escola rural, né? Derrubar a escola rural com reta escavadeira. Né? Fechamento de escola. Né? Para vocês terem ideia, o asfalto chegou aqui nessa região há 10 anos atrás. Luz elétrica. A presença do Estado, como você fala assim, universidade, Instituto Federal, SAMU, né? Então, ou seja, Tem gente até que nem consegue, assim, desculpa te interromper, não consegue mensurar essas coisas no tempo, né? Acha que sempre existiu o SAMU, que sempre existiu. Não, na verdade, o é a SAMU, eu acho que geração ele tem 2000, né, menos de cara? 15 anos. É, Justamente, eles a não geração conseguem. 2000. O sujeito que nasceu na virada de 2000, que está hoje com 20 anos aí, ó, ou nasceu em 95, está com 25, ele com 2005 está com 10 anos. Então, é assim, ele cresceu na época Já de vacas no. gordas. Ele não sabe o que é andar a pé, não, é. Ele não Muito sabe o que é andar a difícil. pé, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é ficar na fila do orelhão para poder ligar para um parente lá em não sei aonde. Ele não sabe, os moleques não sabem o que é isso, não, é. É, Né? é E o verdade, que eles não espanta, passaram por Israel, isso. Eles acham que o mundo é florido, né? é que o mundo é o mundo das redes, né? Mas o tristeza, né, Israel, que os pessoal da nossa idade também parece que esqueceu, né? Esse é o pior. Esse é o pior. Essa Tem gente que viveu esquizofrenia. esse período aí ruim e parece que acha que aquele período ali é uma maravilha e que tem que voltar para ele, porque estamos caminhando para voltar para esse período aí. Em pleno século XXI, a gente está regredindo para índices de 1950. Mas, enfim, olha, Já aproveitar que eu passou, te interrompo. já tá Pode mais para falar. trás, um bocadinho. Já passou ali, já tá antes dos anos 30. Já estamos ali na virada na primeira parte do século XX. Já passou bem. Passou, né? Aproveitar esse gancho aqui, vou te perguntar. Ô, Léo, como que o despovoamento, você estava falando aí a questão do êxodo que existiu aqui, né, nessa região nossa, e que, por exemplo, lá no Vale do Jequitinhonha ela é sazonal, aqui não. Como que esse despovoamento, né, ele se manifesta aqui na nossa região, no Vale do Mucuri? Pois é. Então, quando a gente fala de despovoamento, é a ausência de pessoas, né? As pessoas saindo daquele lugar. O lugar vai se desertificando. Aqui nós temos um processo de desertificação em dois aspectos. Desertificação humana e uma desertificação ambiental. Nós temos um estudo aqui já de 2010, feito pelo Ministério do Meio Ambiente e a CEDIVAN. Inclusive tem alguns estudos já de mestrado, por exemplo, a Juliana Lemes fez um trabalho de médica da desertificação. Tem outros pesquisadores, tem o pessoal da João Pinheiro também, tem feito um trabalho importante sobre isso, que é a perda de pessoas. Né? E o que é resultado dessa perda de pessoas? O Vale do Mucuri, no estado de Minas Gerais, é uma das regiões que mais perdeu pessoas nos últimos 40 anos, resultado da migração. Isso foi muito forte até na virada dos anos 90. Depois, na virada ali dos anos 2000, nas últimas décadas, por exemplo, com a melhoria do desenvolvimento econômico, né, com a redução das pobrezas, melhoria da infraestrutura do país, tem a criação de universidades aqui nessa região, a melhoria nas infraestruturas dos municípios, o advento da internet, da popularização da internet, da telefonia, encurtou muito as distâncias, melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, né, nos municípios mais afastados. Mas, mesmo assim, a gente continua perdendo gente, os municípios continuam perdendo população. Num primeiro momento, uma migração daqui para fora, né, daqui para outras regiões do estado. Mas, nesse momento, os municípios menores estão perdendo população interna. O Teoflotone começa a inchar, porque começa a se tornar um polo regional, né, de acesso à universidade, estudo, saúde, trabalho. E os municípios menores começam a desidratar. Do ponto de vista da agricultura, que é o pesquisa, a gente tem sofrido nos últimos anos já efeitos severos das mudanças climáticas.
E aí a gente fala do outro processo de desertificação, que é a desertificação ambiental. Modelo de ocupação aqui do nosso território, especialmente. O que gera o desenvolvimento econômico da nossa região? Vamos começar por aí. O que é o nosso PIB? Comércio, né? Comércio, e movimento, trabalho em cidades grandes. O poder público, porque o que sustenta esses municípios menores é as prefeituras. Era prefeitura, banco, funcionalismo público, né? E o setor agropecuário. Né? A mineração, leite, pecuária, a região baixa aqui, além da pecuária de corte, pecuária leiteira, na região do Tambacuri, você tem a região de montanha, né, com o eucalipto e o café, mas, em geral, a pecuária. Essa é a principal fonte de estruturação do PIB da região. E para a pecuária produzir, para a instalação de uma indústria, você precisa de água. E o modelo anterior, que se entrava na extração dos recursos naturais, né, extração de madeira, muito incêndio, degradou os solos. Hoje nós temos um problema seríssimo de abastecimento. Esse ano foi um ano mais farto de chuva, mas nós tivemos aí até 2015, por exemplo, o caso de Itambacuri, que ficou sem água quase 50 dias, água na cidade inteira. Então, Verdade. são todos esses fatores que contribuem para essa desertificação e esse despovoamento. Tem um estudo da São João Pinheiro que prevê até 2040 uma perda significativa de pessoas aqui na nossa região. E nesse momento, Israel, é importante dizer que é um agravo que potencializa esse processo econômico. Ontem eu estava ouvindo o professor dar uma entrevista, o professor Ivan Carreiro, professor doutor Ivan Carreiro do Instituto Federal, profissional da área de agronomia, doutor em área de solos. Ele fez o seguinte comentário: você tem áreas degradadas, se você não tem solo, você não tem água. Se você não tem água, como é que você quer que uma indústria instale em teoflotone se você não tem água? Com certeza também não tem. Né? Acabar com o resto. Verdade. Você não tem. Se você vive da agricultura, se você tem água, como é que você vai aumentar? Como é que você vai produzir a produção? E nós temos um outro problema, que nessa nossa região, o que sustenta são os recursos de transferência estatal, as chamadas políticas de transferência de renda dos governos, a assistência social, Bolsa Família e aposentadoria. Nós estamos vivendo um momento de profundo ataque, desmonte das políticas de seguridade social desse país. Processo avassalador de destruição das chamadas políticas sociais. E se é o recurso de transferência pública que mantém o comércio, segura a economia, ou a política, o setor público que movimenta essas cidades menores, então como é que você vai promover desenvolvimento desse jeito? Então, essa política neoliberal de desmonte do Estado, ela vai arrebentar o país, mas em regiões como a nossa, arrebenta mais do que a média geral. O desastre aqui ainda vai ser maior, verdade, isso aí. E tem muita gente que não leva em conta isso não, viu, Léo? Na verdade, nem faz conta disso aí, nem sabe disso aí. Nem sabe que, por exemplo, a gente tem uma cidade igual Franciscópolis, que é uma cidade muito pequena e que ali uma parcela bacana da população ou é funcionário da prefeitura, ou trabalha na escola, que é funcionário do Estado, e assim por diante. E se você tira esses recursos aí, você, igual você falou, você vai trazer uma bárbara para esses lugares. Então, você aumenta ainda mais o despovoamento. E esses são esses fatores. E são questões que têm que ser discutidas em política pública, nesse processo eleitoral. Né? Então, assim, nós temos uma realidade aqui no nosso território que ela é muito preocupante. Né? Agora, tem potencial demais da conta. Uhum. Muito potencial. Né? Ah, então é um lugar de terra arrasada? Claro que não. É um terreno a céu aberto para qualquer pesquisador para desenvolver ações em qualquer área de conhecimento.
Agora, se a desenvolvimento, tanto neoliberal, quanto até mesmo do chamado nacional desenvolvimentismo, sentado na ideia da indústria, né? Aquela coisa toda, nós não vamos também sair do lugar. Agora, nós podemos pensar outras coisas, como, por exemplo, ó, a questão do turismo, do agroturismo, a questão da economia da restauração. Quer dizer, hoje a questão ambiental é pauta central no país. Você estava Central. falando do Quer dizer, turismo aí, e você falou um pouco tempo atrás aí da bicicleta. Eu tenho até um projeto que é dessa questão, né? O turismo esportivo. Teoflotone é igual vocês costumam dizer, é uma Disneylândia para quem gosta de fazer trilha de bicicleta, trilha a pé, quem é o praticante desses esportes de aventura. Teoflotone é uma Disneylândia, é um lugar que tem tudo isso. claro. Como não? Por que não pensar toda a cadeia produtiva envolvendo esses esportes? Né? A questão da escalada, do rapel, nós temos granitos rochosos aqui fantásticos, né? Esses albergues fantásticos. Né? Então, por que não pensar outros modelos de movimento? A questão ambiental, como eu estava dizendo, a questão ecológica. Quer dizer, nós temos muito passivo ambiental para aqui, para recuperar, para reflorestar. Todo mundo tem que cercar nascente. Como é que nós vamos fazer para recuperar, para resolver o problema da falta d'água? Né? Que é um dos problemas da desertificação, do despovoamento. Nós temos que, inclusive, é força de lei. Né? O Código Florestal está aí para ser cumprido. A comunidade internacional hoje pressiona fortemente o Brasil para que esse atual governo que aí está tome posturas e não incentive as queimadas, como está acontecendo na Amazônia, no Pantanal e no país todo. Né? E como é que nós podemos... A questão dos créditos de carbono, né? Como é que nós podemos trabalhar isso? Como é que nós podemos trabalhar, por exemplo, toda a cadeia da economia da restauração? Quer dizer, para você recuperar uma nascente, você precisa ter muda. Para você ter muda, você precisa ter semente. Para você ter semente ser muda, você precisa ter fertilizante. Quer dizer, você precisa ter adubo. Aí não podemos pensar aquela lógica química, nós podemos pensar processos ecológicos saudáveis de produção, a questão dos alimentos orgânicos, agroecológicos para a nossa agricultura familiar. Ou seja, mas para isso nós precisamos de quê? Primeiro ter vontade. Para ter vontade, precisa ter visão. Para ter visão, precisa ter cérebro. E depois de ter visão e ter cérebro, precisa ter disposição e vontade do bem comum. Visão estratégica. Ter vontade política. E não ficar reproduzindo a mesmice da ruazinha, né, da ponte, da estrada rapada. Aí vai lá, rapa a estrada, gasta milhões de reais para rapar uma estrada daqui a Brejão, por exemplo, mas não pensa as infraestruturas de contenção de água, de produção de água, de plantio de água, enfim. Então, é preciso inovar. Para isso, você precisa ter ciência, precisa ter tecnologia social, evidentemente. Para isso, você precisa ter universidade. Para isso, você precisa ter integração com o poder público. Para isso, precisa ter política social. Por exemplo, a questão da violência doméstica, por exemplo, é o tema da vez. Quer dizer, será que violência doméstica, não dá para aceitar mais a violência, né? Nenhuma delas, nenhum Verdade. tipo de violência é preciso aceitar isso. Mas eu te pergunto, uma coisa é fazer o discurso contra a violência. Agora, estamos construindo infraestrutura pública para poder enfrentar a violência? Por exemplo, será que a cidade tem uma casa de amparo das mulheres em situação de violência? Será que tem para receber essas mulheres? Será que nós temos uma rede verdadeiramente estruturada ou temos discurso sobre a rede? Enfim, são questões que a gente extrapola o fazer político. Ô, Mas Léo, eu é vou pegar isso. esse gancho seu que você está falando das políticas públicas aí e eu te fazer uma pergunta. Quais que são, assim, esses... Quais políticas públicas nessa questão do combate ao despovoamento? Bom, aí nós temos que trabalhar a ideia do conceito de política pública. Né? O que é política pública setorial, o que é política pública multissetorial. Quer dizer, o problema do despovoamento, da desertificação, e falamos anteriormente também, ao problema de se você tem falta d'água, não é só pela falta da mata, a falta da erosão do solo, mas as formas de contaminação, né? Tanto da agricultura, como uma questão que a gente não comentou anteriormente, que é a questão do saneamento básico.
Você tem uma ideia? Teoflotone, o Vale do Mucuri, não tem nem 10% dos municípios do interior com saneamento básico nas comunidades rurais. Comunidades rurais do Vale do Mucuri, ou mais, tem um pesquisador aqui na universidade, eu ia até fazer um merchan, Israel. Teoflotone, para você entender as coisas que as pessoas não sabem. Aqui no GEPAF, nós temos pesquisadores fantásticos. Tem um cara aqui chamado Luiz Ricardo Correia, Deliane Gutierrez, Priscila, Leonardo Pinheiro, Maine Veronese, Maiara Santos. Esses caras desenvolveram uma tecnologia de biossaneamento. Os caras desenvolveram uma fossa biodigestora de baixo custo. Aqui na UFJM. E tem gente que critica a pesquisa, né, da Universidade Federal. Da pena, casa, né? de em torno de R$ 1.000 e poucos, você monta uma fossa biodigestora que faz o tratamento do resíduo, né, da descarga do banheiro da privada lá, que é o contaminante. O problema nosso aqui é o seguinte: além de ter diminuído a vazão da água das nascentes, então, quer dizer, o rio baixou, com todo respeito, né, singelamente falando, o bosteiro subiu. Por quê? Porque o esgoto, tem mais esgoto no rio do que a água em determinada época do ano. Então, quer dizer, o saneamento, em termos de saúde pública agora na pandemia, o esgoto é uma das formas de transmissão do coronavírus. Entendeu? E aí, se você não tem tratamento de esgoto, como é que faz? Verdade. Então, é uma questão fundamental a questão do saneamento. E esses caras, esse pessoal que eu te falei, esses técnicos, esses caras venceram um concurso nacional da Kimberly-Clark, que é uma multinacional americana, fez um concurso nacional, banheiros mudam vida. Os caras foram campeão, os caras tiveram a tecnologia deles aprovada. Se você for no supermercado agora e comprar papel higiênico Neve, aquela marca de papel higiênico Neve, os caras estão na capa, rapaz, nesses 2 meses da embalagem, com a foto da Priscila e dos outros ganhadores das outras startups, e tá lá logo do GEPAF, da UFVJM, rapaz, em 7 milhões de embalagens, quer dizer, botou o nome de Teoflotone no Brasil inteiro. Para circular, né? É verdade. Isso é tudo propaganda pra Você gente acredita aqui. que esses caras nunca receberam um parabéns? É complicado, viu? Né? É uma coisa impressionante, né? Pra você ver como é que tá, os caras. Então, assim, aí a questão do saneamento que a gente estava falando. Então, em termos de política pública, eu acho que pensar política, entender a política pública, Zé, isso é uma discussão que eu faço no meu doutorado, que o que é política pública, o que é ação pública. Você pensa em política pública, você pensa aquele que o Estado, o poder público, ele tem a centralidade da ação. É ele que pensa, é ele que executa, é ele que avalia, é ele que implementa, é ele que avalia, é ele que executa, implementa e avalia. E financia. Não pensar uma relação do Estado e sociedade civil moderna, atual, como já é algo que já é corriqueiro na União Europeia, em políticas de desenvolvimento, especialmente da França, se aborda o conceito de ação pública. O ir coletivo é o fazer público que unifica o Estado e a sociedade civil. Né? Privada e terceiro setor. Quer dizer, o sujeito hoje, a prefeitura, o Estado não tem condição de custear tudo. É lógico que ele tem que ter um protagonismo, mas ele não tem a exclusividade do fazer, porque não dá conta mais de fazer. As estruturas públicas estão todas sucateadas. Agora, com a reforma administrativa, estão querendo tirar até professor de sala de aula. Se bobear. E a pandemia agora com a digitalização, é que vai tirar da sala de aula. Né? Daqui um dia vai ter um holograma dando aula aí para menino. Né? Charlie Chaplin tinha razão lá. Naquele tempo moderno, né? O sujeito só sabe torcer parafuso, agora a gente só sabe apertar o enter. Pensar a política pública nesse contexto envolve a sociedade civil, e envolve pensar de forma. A questão do saneamento. Agora nós temos o marco civil da política de saneamento, que basicamente privatizou as águas desse país. Isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme, né?
Pensar política de geração de renda e de mudança de matriz de produção, no caso da pecuária, promovendo novas tecnologias. Nós temos políticas importantíssimas, como, por exemplo, hoje o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por isso que eu estou falando que é multissetorial. Envolve saúde, envolve infraestrutura, envolve meio ambiente, envolve educação. Né? Então, por exemplo, o PNAE. Por que é essa uma política? Você que é professor, você sabe bem disso. No mínimo 30% da alimentação escolar tem que ser comprado da agricultura familiar. É dinheiro do Estado que antes ia lá para o dono do supermercado, que depois financiava a campanha do candidato do prefeito lá do município, né? Que hoje vai para o bolso de vários e vários agricultores gerando renda, né? E que incentiva a produção. Mas para isso precisa ter assistência técnica. É um outro problema que nós não temos. É uma carência enorme de assistência técnica. Uma política de consumo consciente urbano, quer dizer, a questão da reciclagem. Quer dizer, esses municípios, o problema da desertificação não é só um problema das populações rurais, é um problema das populações urbanas dentro desse território, porque aí nós temos que parar de olhar só a ideia do município, começar a olhar na ideia do território e olhar também na perspectiva da bacia hidrográfica. Não adianta eu ter lá os agricultores que não usam veneno, né, que contamina tudo com agrotóxico, esgotos tóxicos, né? Mas se a cidade não tem tratamento de esgoto, quer dizer, tem muita cidade aqui da nossa região que está com muito elefante branco parado aí, Israel. Ó. A estação de tratamento de esgoto que nunca entraram em operação. Às vezes milhões que estão lá, ó, apodrecendo e não funciona. Então, ou seja, pensar política de consumo de água, de uso racional da água, de uso racional do lençol freático. Aqui em Teoflotone, o solo está virando um queijo. Porque o sujeito não seca a água na nascente, ele vai lá e faz um poço artesiano e acha que a água do subsolo é infinita. E não é. Não é. Aqui nós não temos um aquífero Guarani. O professor Antônio Jorge, tem um pessoal da geologia aqui da universidade. O Brasil, né? Nosso amigo aí da tribo, vai. Justo. Né? Engenharia hídrica, né? O Brasil, pô. Né? o amigo Brasil. Fala, Brasil, cuidado, segura firme no guidão, Brasil. Firme no guidão, Brasil. Então, assim, também tem feito esse trabalho, porque as pessoas acham que aqui tem água no subsolo à vontade. Quer dizer, como é que é um uso racional e consciente da água? Como é que nós temos que fazer um sistema de uso racional da água e de plantio de água? Você fala, vamos plantar, daqui a pouco os caras vão falar, aquele cara lá da universidade é doido. É igual aquela época que zoaram a Dilma, né? Quando a Dilma falava que ia fazer estocagem de vento. Aí falaram que a mulher aí, pô, a mulher tá certíssima, né? Tem já, se não me engano, tem mais de uma instalação já que faz isso, né? Eles não entenderam, para não chamar aquela galera que criticou assim, de burro, né? Vamos falar que eles não entenderam o que ela quis dizer, né? Mas aquilo ali é muito viável, né? Hoje em dia se percebe que é viável essa questão do estocar o vento para você fazer turbinas eólicas funcionarem enquanto tem pouco vento. Já é uma realidade no Nordeste. Inclusive, aqui, essa rede de transmissão que está passando aqui em Teoflotone, dessas duas grandes empresas, que estavam aqui até há pouco tempo, está construindo uma rede de transmissão ligando até Valadares, é para escoamento dessa energia também dos parques eólicos do Nordeste, sabe? Estava certo. Mas, enfim, é isso. Essa... Você estava falando sobre... Explica para a gente como que funciona isso aí, Léo. Rapaz, tem um sujeito na janela me chamando para lanchar aqui, moço. Você tá de sacanagem comigo. Mas vai lá, Israel. Falando demais. Você estava falando do plantar água. Como é que funciona essa questão aí do plantar água? Como é que nós vamos fazer para alimentar o lençol freático? Professor, se tiver curiosidade, assista o programa, o VT do vídeo, a entrevista do professor Ivan Carreiro, no programa do Aníbal Gonçalves, na 98, ontem. O Ivan deu uma entrevista lá, falando sobre uma aula sobre uso e conservação do solo.
Mas consiste em quê? Pô, como os solos estão muito degradados, muito impermeabilizados, não há, quando chove, a água não infiltra. Imagina assim, você está no terreiro da sua casa, o d'água jogar lá, você vê que a água escorre, parece que está cimentada, ela não infiltra ali. É diferente de um lugar que a terra está fofinha, quando você joga água, ela bate ali, ó, infiltra. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que criar métodos para fazer com que essa água que chove, bate no morro, em vez dela escorrer e fazer erosão, entupir os córregos, ela fique parada nos morros. Como é que a gente faz isso? Utilizando uma técnica antiga que os maia, que os incas já usavam, ó, lá na região do Cusco, Machu Picchu, um negócio plástico, né? O maior produtor de milho. O cara acha que o milho é coisa de europeu. Milho usando a famosa curva em nível. Uma valeta em nível no chão. Sabe? Outra questão, utilização conjugada com caixas secas e barraginhas, caixa seca nas beiras das estradas, as famosas barraginhas, né, que o professor Luciano Codoval é uma referência brasileira e mundial com essa tecnologia aí da Embrapa Seca Lagoas. Então, quando você, no morro, você faz essas contenções da água, da chuva, daquelas enxurradas que faz aquelas erosões, você segura aquela água no morro, ela infiltra, ela vai alimentar o lençol freático. E isso é um sistema de plantio de água. Interessante para o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo, que inclusive registrou essa tecnologia social num banco de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil. Existe um vídeo no YouTube chamado Plantadores de Água. É sensacional, fantástico. É uma tecnologia que nós estamos tentando implementar aqui, né, e disseminar ela aqui na região também. Ô, Léo, aproveitando essa oportunidade aí, você poderia falar para a gente, já que você falou de plantar água, né? Como que nós poderíamos fazer para gerir o que ainda nos resta? Com a política pública, com a sensibilização agressiva da sociedade, né, e uma política pública realmente eficiente, né? Quer dizer, primeira coisa é assistência técnica e desenvolvimento de tecnologia e conhecimento dessa nossa realidade, né? Acho que é a primeira questão. Quer dizer, trabalhar as novas gerações de técnicos. Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo aqui a UFVJM, com todos os problemas que tem, aqui o FNMG, que é uma conquista enorme, você vê essa juventude, essa meninada, né, Zé? Eu sei que é professor também, ensino médio, sabe disso, que eles começam a ter a oportunidade de estudar e na oportunidade de estudar, conhecer outras coisas, sair do provincianismo, né? E segundo, cara, políticas públicas de reparação de dano agressivo, né? Quer dizer, políticas de recomposição vegetal, inclusive agora nós estamos vivendo aí o PRA, Programa de Regularização Ambiental, é um processo exigido por lei, estabelecido pelo Código Federal, Código Florestal. Todo mundo que tem nascente, beira de córrego, rio, topo de morro, chamadas áreas de APP, tem que fazer o replantio, né? Porque senão não vai ter a certidão ambiental de conformidade ambiental. Sem essa certidão não vai ter condição de comercializar a sua produção. Então, ou seja, mudar a nossa matriz de produção, desenvolver tecnologia, né? Criar sistemas de geração de renda econômica a partir da cadeia da sustentabilidade. Desenvolver tecnologias, quer dizer, conhecimentos simples, como, por exemplo, monitoramento hídrico. Né? Ter uma política ambiental séria nessa região de assistência das populações urbanas e rurais. Por exemplo, aqui em Teoflotone, a gente fica triste numa época dessa, quando você passa na rua, você vê um sujeito com a mangueira jogando água, porque acha que a barragem lá em cima está cheia. Mas ele não sabe que chega agora em agosto, o rio, todos os... Desculpa, o telefone tocou. Voltou. Que aquela barragem, muitas vezes, tem ano que o rio que alimenta a barragem seca. E não tem um uso consciente aqui embaixo. Né? Isso é verdade. É possível recuperar? É possível recuperar, mas é preciso pensar desde
processo de desenvolvimento econômico, social e mudança de mentalidade. Eu acho que essa seja o mais complicado. Eu acho que uma coisa o governo Lula conseguiu provar para todo mundo. E aí, com toda a sinceridade, os governos do presidente Lula promoveram reconhecidamente o maior processo de inclusão social do planeta. Só perdeu para a China. Enquanto o Isso é Brasil verdade. incorporou 30 milhões de famílias, a China conseguiu incorporar na mesma década 250 milhões de pessoas. O problema é que a China tem 10 vezes a população do Brasil. Né? Então, isso é fato. Quer dizer, melhorou a renda das pessoas, melhorou. O grande desafio não é só melhorar o acesso ao rendimento econômico. A superação da pobreza econômica talvez não seja algo tão difícil de você romper. O grande problema é você romper a pobreza da barreira da ignorância. Essa é a Porque, pior, veja bem, viu? nós tivemos tanto acesso a desenvolvimento de consumo nas últimas décadas, mas hoje nós estamos sofrendo com gente que negacionismo, nega a ciência, nega a pandemia, acredita em fake news, E numas acha fake que news mais sociólogo e esdrúxulas. filósofo não é? Então, ou seja, e aí você olha e permeia todas as camadas sociais. Pessoas que têm acesso de consumo elevado, renda elevada, né? E apoia posturas misóginas, machistas, fascistas. Coisa que já Então, talvez deveriam o estar nosso grande muito há tempo desafio. ultrapassado, né? Então, assim, eu acho, Israel, para fechar, que o nosso grande desafio está em mudança de mentalidade. E nesse aspecto, pensar as políticas de enfrentamento à desertificação, a despovoamento, a questão do saneamento básico, requer, no primeiro momento, uma mudança de mentalidade. E eu acho que, nesse aspecto, pensar as mudanças de comportamento ambiental e social, nós temos que aprender muito do que está acontecendo hoje com a luta das mulheres, que estão, de fato, mudando o nosso padrão de sociedade, que é masculino, É, machista, misógino, essa birosca toda. Então, quer dizer, as mulheres elas estão batendo de têm frente com o dado patriarcado. E isso é uma coisa com muito o que é bonita. de mais, né, há 2.000 anos é desse jeito, desde lá do tempo da Sagrada Família. Né? Desde esse trem lá, desde esse tempo que é desse jeito. Então, ou seja, nós estamos mudando, o que as mulheres estão fazendo, elas estão promovendo uma profunda mudança de comportamento social, com o enfrentamento ao machismo, com a emergência, graças a Deus, do feminismo, né, e outras bandeiras de luta por igualdade. A luta contra o racismo agora, né, a experiência lá americana, enfim. Então, eu acho que é nesse nível de intensidade, Israel, de transformação e de mudança, que podemos vislumbrar um futuro melhor para o seu filho, que está recém-nascido, está bebezinho. Mas, infelizmente, por mais que nós tenhamos que ser otimistas, enquanto sociólogos, enquanto racionalistas, no curto e no médio prazo, o cenário é muito ruim. Muito ruim. Muito. Não só no aspecto nacional, no aspecto estadual, no aspecto regional, no aspecto nacional e no aspecto da humanidade. Ou, por exemplo, as grandes potências conseguem frear malucos como esse loirinho, esse galego que está lá na América do Norte, e E o começa a nosso também, né? mudar, ou então. O nosso nem fala nada, né, velho? Nem gasta, não, porque nós temos um papo tão bom aqui, vamos agarrar. É, Né? não Não vamos, 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 vamos vamos, vamos, acabar, aborrecer. não vamos colocar esse porém no assunto, não. Não, com certeza. Mas é isso. Ô, Léo, eu queria só para finalizar assim, que você falasse assim, você já falou, mas sobre o saneamento básico, você, depois de ter feito essa pesquisa, quais que são assim, como que nós conseguiríamos alcançar esses índices bacanas de saneamento básico de uma forma, não tem uma forma fácil, eu sei, mas de uma forma mais
mais próxima de nós, né? Que não seja só minha filha que tem 6 meses que vai ver, que eu também consiga e chegar ali em Maravilha e perceber que existe isso lá em Maravilha ou em Brejão, ou na nossa região de uma forma geral. Israel, eu acho que é preciso. Primeira questão é não cair no ponto da cigarra da iniciativa privada, né? E aí, esse é uma armadilha da política do marco legal de saneamento, né? Se não for você fala de Maravilha. A iniciativa privada não vai lá construir uma estação de tratamento de Maravilha, porque isso não dá lucro e o investimento é alto. Né? A mesma coisa, eu cito o caso lá de um município como Buratiba, Setubinha, né? Então, se o Estado não fizer, a coisa não vai. Então, é preciso que o Estado tenha isso como prioridade. Infelizmente, o Estado brasileiro, essa política, abriu mão disso por trás de um discurso falacioso de que a iniciativa privada vai resolver um filão lá das grandes centros urbanos, mas no interior o pessoal é muito cético com relação a isso. Então, quer dizer, uma política séria, quer dizer, o saneamento, isso é a pauta. E segundo, a difusão de novas tecnologias. Por exemplo, aqui na UFVJM. Quer dizer, popularizar esses conhecimentos. Eu recomendo às pessoas que acessem nas redes sociais uma página chamada Desenvolver Saneamento, onde eles estão, os caras estão desenvolvendo cartilhas, ensinando como fazer o trem, como fazer a fossa. Né? Os caras estão dando um curso de graça, né, nas comunidades. Então, um projeto belíssimo nos municípios de menor de DH aqui do Vale do Mucuri, Crisólita, Setubinha, alguns municípios que estão desenvolvendo esse projeto, um projeto Desenvolver. Quer dizer, popularizar, quer dizer, existem vários métodos de tratamento de esgoto. Nós podemos usar o esgoto, por exemplo, para produzir energia. Né? Você pode usar o esgoto, por exemplo, para produzir gás natural, energia renovável. Né? Então, assim, difundir esses conhecimentos, difundir essas tecnologias, né? Ter uma política pública séria de financiamento, né? Que financie, que incentive, que se for o caso, desonere, mas que tenha, de fato, uma política pública séria. Quer dizer, será que o município de Teófilo Otoni existe uma política municipal de saneamento básico? Como é que está o plano municipal de saneamento básico desse município? Será que ele avançou? Será que ele atingiu as suas metas? Né? Quer dizer, você não vê o legislativo de Teófilo Otoni tocar nesse assunto. Você vê sujeito aí com Bíblia na mão, com não sei o quê, com aquilo, foto. Mas você não vê tocar nessas pautas. Você só vê no programa do fulano de tal, de manhã, de tarde, sei lá, que ô fulano, liga para a Copasa para consertar o cano aqui, que está estourado, mas só fica nisso, só conserta cano. Quer dizer, foi feito investimento aqui em Teófilo Otoni, salvo engano, de quase 80 milhões de reais. Quer dizer, o que foi feito? O que falta? Quer dizer, esses temas não se discute, não se coloca na pauta. Né? Eu acho que é pautar, né? Que é trabalhar o tema nas escolas, né? É trabalhar o tema dentro das universidades, criar oportunidade de negócios. Né? Existe tantas metodologias aí, tanta tecnologia de bioconstrução, aqui em Teófilo Otoni nós temos um curso de engenharia sanitária na DOCO, né? As pessoas quase não conhecem. Né? E aí nós temos que sensibilizar também a faculdade, né? Para fazer mais extensão, né? Porque não é só dar aula, né? Para receber a mensalidade, mas e aí, o que ela está devolvendo para a sociedade? Na forma de projetos de pesquisa, de extensão, né? De replicação de tecnologia, para melhorar a qualidade da formação desses jovens, né? Que estão estudando. Ô moço, se for para nós ter ideias, aí nós vamos ficar cruzando aqui até Vai amanhã. muito longe nesse assunto, né? Porque, cara, tem muita coisa legal para fazer, só. Tem muita coisa bacana. Agora, aquele ditado, o Inclusive, nosso eu quero até problema... te convidar para no percurso dessa campanha aí a gente ter um novo bate-papo com relação a esses assuntos aí que ainda ficaram Claro. pendentes ou procurar novos assuntos, porque é igual eu falei no início, o GEPAF, através
pesquisadores lá dentro, eles desvendaram o nosso território de tal forma que tem coisas que assim é desconhecido para o grande público. E isso tem que chegar nessas pessoas, isso tem que ser difundido. Porque tem pesquisas igual essa questão que vocês falaram aí da fossa biodigestora, que foi lá para. Que está na capa de 70 milhões de papéis higiênicos. Não é só essa pesquisa, essa é uma das pesquisas que o GEPAF ele realiza. Tem tantas outras e isso vai nos enriquecer de várias formas, entendeu? E aí eu vou te chamar, já te convidando, né, para numa outra oportunidade a gente falar um pouco mais sobre essa questão aí e alongar o assunto para outros temas também, tá? Estou te fazendo já o convite aqui ao vivo. Não, mas mesmo tem outros mais capacitados para falar sobre isso, por exemplo, o professor Ricardo Correia, Delene Gutierrez, enfim, os caras são feras demais, eles falam, né, o Ricardo, a tese de mestrado dele foi exatamente sobre o mapeamento sobre a qualidade das águas aqui no Mucuri, o trabalho da Deliene também, riquíssimo, tem muitos trabalhos legais aqui no TAS, tem muita coisa. Por exemplo, tem outros laboratórios, não só grupos como o GEPAF, mas nós vamos implementar um laboratório de biologia molecular aqui na universidade, que vai ser um assunto, uma questão importantíssima para a região também, né, para desenvolvimento de análise, de exames de várias doenças. Tem o laboratório de química analítica, tem um laboratório de biocontaminantes. Acho que a UFRJ, o projeto riquíssimo aqui do professor Mauro, o projeto Parque da Ciência, né, do Observatório da Juventude, lá, do Educarte, da professora Valéria. Tem muita coisa bacana que precisa. A PAF é um desses grupos, né? E tem um trabalho bacana. Mas vamos sim, vamos conversar, fazer, poder trocar ideia. Beleza, então. Ô, Léo, eu queria te agradecer, assim, agradecer imensamente, né? Falar que foi muito proveitoso o bate-papo, que, assim, pela quantidade de pessoas que nós tivemos na live, percebe-se que foi interessante mesmo. Agradecer novamente, cara, e assim, e dizer que quando você disse que nós temos que chegar até a universidade, a população em geral, eu até tenho um projeto que é a questão da educação integral e integrada, que é exatamente isso. Nós temos que começar a integrar as pessoas, a sociedade, e quando eu digo sociedade, é a Universidade Federal, é o comércio, é os esportes, desde muito cedo. E isso não tem acontecido. Pelo que eu tenho visto nas escolas, que eu, assim, apesar de trabalhar com o ensino médio, eu já trabalhei em escolas que tinham os anos iniciais ali, e você percebe que ainda está muito longe, existe uma barreira muito grande entre a escola, né, a educação primária ali, aquelas crianças que estão ali entrando, e todo esse universo, que é a Universidade Federal, que é o IFET, que são esses que vieram para cá, para o nosso município, para nos ajudar, tá? Te agradecer pela live e dizer que, assim, foi muito proveitoso, você percebe pelos comentários, agradecer mesmo, e assim, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa assim, você pode aproveitar esses minutos finais aí, bacana? Ô Israel, eu que agradeço, rapaz, a confiança aí. Eu não gosto muito, cara, desse negócio de aparecer. Parece meio, como diz o outro, sou meio vergonhoso. Mas eu que agradeço a oportunidade de dizer que a gente está aí à disposição para continuar essa conversa, essa prosa, e sobre outros temas também. E eu só queria fazer. Eu acho que a população precisa conhecer a universidade, aproximar. Eu acho que mais que o poder público precisa se aproximar mais da universidade. Mas também a acadêmica faça uma autocrítica. Acho que nós da universidade também precisamos fazer a frente. Sabe? E nós também ainda ficamos assim muito aqui em cima, no morro, sabe? Está muito aqui dentro do nosso. Tem muita coisa bacana acontecendo. O Comitê Técnico Científico agora de enfrentamento ao Covid é uma prova disso. Mas eu acho que nós também, nós enquanto universidade também precisamos avançar mais. Mas é isso, foi uma satisfação também, muito obrigado e vamos continuar nessa prosa aí, ver se sábado a gente faz aquele pedal aí. Então, Beleza, bacana, Léo.
Muito Beleza? agradecido mesmo pelo Falou, meu tempo irmão. aí, cara. Valeu. Um abraço. Com Valeu, Deus. querido. Um abraço. Paz e bem. Tchau, Bem a tchau. todos. Que for.